Campeão paulista com uma campanha praticamente aí perfeita. Ótimos jogos no Brasileirão, um deles contra o Internacional, baita vitória. O que acontece com o Corinthians em competições internacionais, especialmente Libertadores, Sul-Americana? O que é essa trava? Isso porque tem jogadores estrangeiros também no seu elenco, né? Sim, Muito sim. bons. Eu não sei especificamente aquilo que deva ter acontecido, né, nas rodadas anteriores. Mas assim, o campeonato é desgastante. Não é fácil a recuperação de uma rodada a outra. Ainda mais agora, dentro desse mês, nós teremos aí a cada 2 dias e meio a equipe em campo. É impossível. É impossível mantermos o mesmo ritmo. E o risco é grande, sempre. Não se entendem, de um modo geral, e por mais que se explique, né, que a recuperação de um atleta ela talvez seja mais importante até do que ele estar bem naquele instante. Porque o atleta pode ter feito um grande jogo, mas ele estará 2 dias e meio depois tendo que correr no mesmo ritmo que a partida anterior. E se não for assim, você acaba sendo superado, porque a outra equipe estará também muito bem preparada. Então essa sequência ela penaliza as equipes que estejam disputando várias competições, dificulta para todas as comissões recuperá-los e estarem em condições no jogo seguinte. E queira ou não, isso acaba tirando, de repente, uma possibilidade real de você alcançar uma boa campanha em mais de uma competição. Não é simples. Eu tive uma experiência dentro do Flamengo, onde nós estávamos nas duas competições, nas duas Copas, né, Libertadores e Copa do Brasil, e tínhamos também o Campeonato Brasileiro, onde nós brigávamos ali pela segunda colocação. Chegou um momento que ficou impossível. Ou faríamos como fizemos a opção pelas Copas, ou correríamos um risco de repente, tentarmos brigar pelas três e não termos a possibilidade de chegarmos em nenhuma delas. Então, é muito complicado e muito difícil para quem dirige. E queira ou não, a cada semana é uma decisão, quer seja ela de uma Copa Sul-Americana, Libertadores ou a própria, né, Sul-Americana, ou de uma Copa do Brasil. Você está sempre decidindo alguma coisa. Então, penaliza muito e dificulta demais o trabalho daqueles que querem sempre a excelência e o melhor das suas equipes em campo. Memphis Depay. Como é que foi aí o seu encontro com ele, o dia a dia? É um cara que participa, que sugere, ou ele é muito focado, vem, faz o dele, treina? Como é que é Não, esse diálogo é também? interessante, ele é tranquilo, é um cara muito profissional, consciente, procura fazer o seu melhor, questiona, debate, tem sugestões, é interessante. Eu quero jogadores com essa participação. Lógico que a palavra final sempre é daquele que comande, independente, né, da hierarquia seguida. Da hierarquia ela tem que ser seguida. Eu jamais vou tomar uma posição com qualquer assunto que me fuja um pouco, se eu não consultar Fabinho e o presidente do clube, jamais. E assim serão com os atletas. Todos estão em condições de poderem sugerir, de poderem pontuar toda e qualquer situação que esteja acontecendo. Agora, a decisão sempre cabe à comissão, em especial ao próprio treinador. Paloma, o dia a dia do futebol ele é muito trabalhoso, as pessoas às vezes não têm ideia. E você passa a tomar decisões praticamente a todo momento, em todos os instantes, porque são muitos os assuntos que envolvem um grupo de trabalho. Quando eu comecei a ser treinador, nós tínhamos uma comissão técnica formada por 10 pessoas. Era um treinador, um auxiliar, um preparador físico, um treinador de goleiros, um médico, não era fisioterapeuta na época, era um massagista, tínhamos um supervisor, um roupeiro e um diretor com o presidente do clube, 10 pessoas. Hoje, nós temos aí um contexto de quase 40, 50 trabalhando sob seu comando. Então, são pequenos problemas em todos os momentos. Alguns fogem ao meu contexto, eu tenho que encaminhar ao mais próximo, que é o Fabinho e logo depois o presidente. Então, por isso que as pessoas tinham que conhecer um pouco mais o que é o futebol para poderem realmente opinarem a respeito do que é o dia a dia de um clube.
e terem uma noção um pouquinho maior de tudo que se passa. Você vê, olha que interessante, eu já até pensei nisso. O mercado de trabalho, o futebol, ele vai na contramão. Enquanto as empresas estão enxugando, né, reduzindo o quadro de funcionários, o futebol viveu um movimento totalmente oposto, né? Pela necessidade, pelo nível de exigência, aquilo tudo que está acontecendo, tanto na área médica como científica, e o próprio dia a dia, né, do futebol, a formatação de trabalhos, as observações de adversários. O futebol cresceu num todo e essa evolução ela pegou alguns companheiros de surpresa e outros que também se prepararam para vivenciarem um momento como esse. É interessante. Eu sinto por alguns, mas valorizo muito alguns outros que se interessaram, foram atrás de conhecimento, trocas, enfim. E essas informações foram importantes para que pudessem se reinventarem a todo momento, independente da idade que tenham. É um fato interessante que foi assim observado por todos nós ao longo desses últimos anos. Bom, já estamos caminhando para o fim. Você chegou a falar com o Tite antes de vir para cá? Não, eu não tive a dele. oportunidade. Sabe que o Tite foi um companheiro de equipe, né, no Guarani, em Campinas, e sempre tivemos um ótimo relacionamento, mas realmente uma falta talvez minha de não tê-lo procurado. Imagina, você mandaria um Claro, recado para ele? Primeiro, Até pelo que ele passou, né? exatamente, que tenha uma recuperação plena. O Tite é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, ele sabe disso. Um beijo no seu coração e estou devendo uma ligação. Dorival, o que você fala da sua passagem pela seleção brasileira, que foi importantíssima? A dura derrota para a Argentina, se assim, foi uma das piores da sua carreira, o que te mais marcou? Assim, Paloma, eu tenho certeza que o caminho estava sendo trabalhado. E todas as mudanças que eu participei até hoje, elas demandam tempo, trabalho, repetição. A seleção é um pouco diferente, sempre foi. Penalizou alguns profissionais ao longo da história, sim. Muito diferente do que você vê no dia a dia de um clube. Agora, eu tenho muito respeito por todas as pessoas que lá estavam, por todo o trabalho que nós fizemos. Tivemos tudo para que as coisas acontecessem. Acredito eu que possam aproveitar muito do que foi feito. Esse último jogo foi um jogo que nos surpreendeu em todos os aspectos. A nossa postura, nós parecíamos anestesiados em campo, eu reconheço isso, e a responsabilidade é do treinador. Fora isso, continuo torcendo sempre. Meu coração jamais vai ser abalado por causa de uma passagem que não tenha dado o resultado que principalmente eu esperava. Mas acho que coisas boas ficaram lá dentro e eu não tenho dúvidas que a seleção fará uma grande Copa do Mundo, porque eu acredito que os pontos que foram feitos já ao final da fase classificatória já estarão nos garantindo na próxima competição.